Bom, já estamos ao vivo. Bom, pessoal, boa noite a todos, né? Todas aí que estão nos assistindo. Hoje a gente vai fazer um webinar, um assunto muito interessante. E a gente vai falar sobre rios urbanos, como espaços de convivência, a experiência do coletivo Córrego da Tiririca, né? Fica em Itaipu, Niterói. E a gente está aqui com a Luísa Maria Sarmento, doutora Luísa Maria Sarmento Soares, que é do coletivo do Córrego da Tiririca. E hoje a gente escolheu, né, convidou, né, a Luísa para poder falar sobre a experiência do córrego, e nada melhor do que no Dia da Mata Atlântica, né, já que o trabalho do córrego da Tiririca é fundamental para esse bioma aqui da região. Então, Luísa, seja bem-vinda. Muito obrigada aí pelo interesse do Córrego, que é um grande parceiro do Instituto Floresta da Ribeiro. E hoje a noite é sua. Fica à vontade. Quem quiser ir perguntando, pode ir falando aí nos comentários, né? Obrigada, Hanna. Eu quero agradecer o convite do Instituto Floresta Darcy Ribeiro, de convidar a gente para falar do córrego, né? Eu sempre costumo falar no plural, porque um coletivo é de todos nós. Então, eu me sinto porta-voz das pessoas e estão conosco desde o início, pessoas que chegaram agora, pessoas que passaram e já foram. Então, é um grande prazer estar aí hoje, no Dia da Mata Atlântica, podendo falar sobre o trabalho e a gente desenvolve com os rios. Muito bom. Então, eu vou esperar mais um pouquinho, então, para a gente começar, né? Vou colocar já aqui a sua apresentação. Você pode, quando você estiver aberto aí, você me fala que eu compartilho a tela. Ah, tá bom. Tá Você bom? acha que já começa a apresentar? Já pode, que já podemos já, Tá? sim. Já tem uma galera boa aí. Ah, então tá bom. Eu não consigo visualizar, Não, mas beleza. tá ótimo. Eu vou ficar aqui escondida, mas qualquer coisa você me chama, tá bom? Que eu ativo o áudio. Vou estar aqui nos bastidores. Eu tinha botado em ocultar e agora eu volto. Você já abriu a tela? Abriu a tela já? Da apresentação? Beleza. Abre. Vou Apareceu? atualizar aqui, peraí. Foi, já está na tela, tá? Ah, tá. Então, deixa eu botar a tela inteira. Cadê? Deixa eu botar aí. Tela cheia. Estou esperando só carregar a tela, o modo de tela cheia. Beleza. Tá indo. Apareceu o reloginho, já vai entrar. E aí fica mais completo. Não aceitou maximizar. Apareceu. Tem que trabalhar sem maximizar. Você pode ficar à vontade, tá? Qualquer coisa é só chamar que eu vou estar aqui quietinha, tá? Então, tá bom. Então, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, Dia da Mata Atlântica, para a gente falar um pouco dos rios urbanos como espaços de convivência e para mostrar, para trazer para todos, né, como tem sido essa experiência nossa do coletivo Córrego da Tiririca, né? Deixa eu achar aqui, achei. Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu iria voltar no tempo, o tempo onde chegaram os portugueses, a costa da invasão, né? Como dizem os povos originários hoje, né? Então, eles chegaram em Porto Seguro,
E o escrivão Pero Vaz de Caminha, em maio de 1500, deixou alguns dizeres sobre essa terra, né? E para eles era tão distinta de tudo que eles já tinham visto. Então, ele se reporta ao território dizendo dos costumes dos povos originários. Eles não lavram, nem criam. Não há aqui boi, nem vaca, nem cabra, nem ovelha, nem galinha, nem qualquer outro animal que costuma viver dos homens. Nem comem senão desse inhame, que aí há muito, e dessa semente e frutos, e a terra e as árvores de se lançam. E com isso andam tais e tão rijos e tão nédios, e não usamos nós tanto, com quanto trigo e legumes comemos. Então, ele deixa a impressão da altivez dos indígenas, dos povos, e ele teve contato, né? E ficou impressionado com os costumes alimentares deles, e eram bastante distintos eles dos portugueses. Então, esse é o primeiro texto escrito em português no território do Brasil. Então, ainda no começo do nosso continente, receber outros povos, e não somente habitado pelos povos originários e viviam, os jesuítas, os padres da Companhia de Jesus vieram, e Anchieta deixou um relato na Carta de São Vicente, no século XVI. A Carta de São Vicente ela foi escrita durante um certo tempo e com muitas observações acerca da biodiversidade do nosso bioma, da Mata Atlântica. E algumas coisas encantaram o sacerdote, e era a opulência, a grandiosidade da biodiversidade da época do século XVI. A ele lhe chamou a atenção a Piracema, ao qual os indígenas chamavam Pirá-Iquê, e era a entrada dos peixes para desovar. Eles vinham do mar, entravam em grandes quantidades para ali desovar, na boca dos grandes rios. E ele também se admirou também com o peixe-boi, um animal com uma cauda de sereia. Então, o peixe-boi pastava calmamente nas águas. Ele ganhou esse nome de sirênio por causa alusivo à sereia. Então, vocês observam que Anchieta estava em São Vicente, no litoral de São Paulo, e havia peixe-boi na Mata Atlântica. Sim, havia peixe-boi. Então, esses são relatos importantes da Mata Atlântica nos seus primórdios. Então, o dia 27 de maio é o dia da Mata Atlântica, e foi justamente o dia que Anchieta terminou sua carta. Ele escreveu essa carta justamente para falar das maravilhas e ele encontrou aí da natureza. Para ele, era um sacerdote, ele tinha um misto de admiração diante de tudo ele via, e ao mesmo tempo de medo, né? Por conta dos costumes dos povos originários, da ausência de vestimentas, como o português achava que lhe eram devidas. Então, esse misto de admiração e repulsa recheia o texto de Anchieta. Quem tiver interesse, a Carta de São Vicente está disponível online e é muito gostosa de ver, de ler, porque ela traz uma viagem no tempo.
Então, nessa época, nos primórdios da ocupação da terra Brasilis por vários povos, a vida corria num território e tudo dava, né? Tinha fruta, tinha água, tinha animais, mas como a gente conseguiu sair dessa abundância para a escassez? O que aconteceu? E agora, hoje, no século XXI, a gente está numa emergência climática. Muitos jovens não querem ter filhos porque acreditam e não têm um bom planeta para deixar para os seus descendentes. Estamos vivendo uma crise da biodiversidade, especialmente da biodiversidade de água doce, e os rios são os menos respeitados, são os mais sacrificados diante de tudo que está acontecendo hoje, das ocupações, as estiagens secas, severas, prolongadas, rios que não conseguem chegar ao mar. O secamento das nascentes e córregos, lavradores choram porque na sua terra não há mais água. E a miséria e a fome povoam vários trechos do nosso bioma na Mata Atlântica. Esse é o nosso cenário hoje, no século XXI, a emergência climática. Algumas situações que a gente pode observar hoje no campo, técnicas agrícolas foram introduzidas de forma equivocada, não condizentes com a situação do nosso bioma, de opulência, de grande variedade de formas de vida. Então, à medida que as técnicas agrícolas monoculturais foram sendo introduzidas, você foi forçando uma situação, e não é a situação natural do bioma, um bioma rico, de muita fauna, muita flora, de repente é restrito a uma única espécie. Então, a irrigação, como ela acontece hoje, através de rivos, e vão irrigando e molhando, ou outros tipos de técnicas agrícolas que puxam muita água dos corpos hídricos, elas consomem muita água. Aproximadamente 90% da água que é consumida no nosso país se concentra nas atividades do agronegócio. Com essa grande concentração de aporte de água, os vizinhos que vivem no território, os ribeirinhos, ficam sem água. Então, para produzir as melhores frutas, aquela pessoa que vive naquele território, ela não tem água para a sua família, mas ela entrega as melhores frutas para o negócio. Então, essa é uma situação que ocorre hoje na nossa Mata Atlântica. É um cenário real e acontece hoje. Na cidade, nós temos outra situação, também bastante preocupante. Nós temos a desigualdade, nós temos as pessoas na extrema pobreza. E como a gente vai conseguir água e alimento para toda essa população e nas cidades cada vez é maior? Como garantir a segurança alimentar? Como você vai e chegue alimento ao prato daquele cidadão que está numa situação de vulnerabilidade? Aqui, nesse ponto, a gente pode lembrar, e para a gente funcionar melhor, vamos invocar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, as ODS, e foram criadas pela ONU como uma agenda a ser cumprida até o ano de 2030. E são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, são enumerados de 1 a 17. Aqui,
a gente mostra, e 3 estão muito correlacionados com a situação hoje nas cidades. E é o objetivo de erradicar a pobreza, erradicar a fome e promover uma agricultura sustentável. E você conseguir cidades e comunidades sustentáveis. Então, são desafios para a gestão das cidades. A gente tenha melhores situações dentro das cidades. E a Mata Atlântica? Então, a gente viu a situação hoje no campo, na cidade, e no nosso bioma, e na Mata Atlântica, e hoje está sendo homenageada. 85% das pessoas vivem nas cidades. O planejamento urbano é um desafio para cada gestor público. A gente tem um solo impermeabilizado pelo concreto das cidades, pelo asfalto, pelas calçadas sem árvore. Então, você tem os grandes edifícios, e são refletores de calor, e a gente ainda tem as desigualdades socioambientais, os conflitos, e algumas pessoas já dizem, né? O Cristo abre os braços para os ricos, ele abre os braços para a Guanabara, mas na orla da Guanabara estão as pessoas com mais posse. E apenas no entorno ali da Zona Sul, onde está o Cristo, ele dá as costas para a Zona Norte. Mas é isso, ele está de frente para o mar. E além das desigualdades socioambientais, a gente tem uma distribuição irregular de áreas verdes, alguns lugares só concreto, sem possibilidade de áreas de lazer, de acesso a parques, ao território, ao contato com a natureza. Então, esse contato com o mundo natural é muito benéfico para qualquer um que vive na cidade. E a ocupação desordenada e desenfreada, que a gente não sabe como vai ser, pessoas vivendo em situação de risco em terrenos pouco firmes e que na primeira chuva desabam, como a gente viu recentemente acontecer em Petrópolis, nos nossos irmãos do fundo da Baía de Guanabara. Opa, voltei para trás, espera aí. Então, nas cidades, os rios urbanos se tornam canais de dejetos. Então, eu pergunto a quem está nos assistindo agora, qual é o rio da sua infância? Fecha os olhos, se lembra do rio de quando você era criança. Como ele está hoje? Esse rio secou? O rio da sua infância carrega lixo, carrega esgoto? Você consegue ver aonde passa o rio? Ou esse rio está entubado? Então, os nossos rios são os que mais sofrem, porque eles funcionam como canais de dejetos. Se você pensa em mudar essa cena do rio, você pode pensar em renaturalizar o canal fluvial. Renaturalizar não significa tornar o rio igual como ele era quando foi o descobrimento do Brasil. Não, é você tornar as condições mais habitáveis para o corpo hídrico, para a biodiversidade, para as pessoas. Essa imagem de cima é o rio Joana e atravessa o bairro de Vila Isabel. Esse é o rio da minha infância. Eu vivi na Tijuca e foi onde eu passei a infância e vi
quando eu era pequena, esse rio sendo canalizado, emparedado. E hoje ele está assim, como vocês veem. Um pequeno peixe e só existia nesse rio, está hoje muito ameaçado de extinção. Uma piaba, e só existe no maciço da Tijuca. Então, existem formas da gente trabalhar os rios na cidade. Quando você renaturaliza o rio, você devolve a planície de inundação de volta ao rio. E pensa só como será agradável para os moradores de Vila Isabel você ter um parque linear ao longo do rio, um lugar para você praticar um esporte, para você passear uma criança. Em alguns países, como na cidade de Seul, na Coreia, fizeram parques lineares na beira-rio. Então, é possível você ter uma grande cidade e um parque linear. São alternativas mais baratas do que as soluções de engenharia tradicionais. Então, quando a gente pensa em renaturalizar, a gente está trabalhando um objetivo do desenvolvimento sustentável número 13, ação contra a mudança global do clima, porque você torna o clima mais agradável no entorno do corpo hídrico. Então, vamos pensar em renaturalizar. Quando a gente vai pensar, então, como é o rio do meu bairro, a gente dá um novo significado a essa massa de água, que às vezes está escondida, muito degradada, mas que ela existe ali naquele território. Como dar um novo significado aos rios? Redesenhar o seu trajeto? Fazer uma marca? Embaixo tem um rio? Pensar na nascente? Visitá-la? Então, existem maneiras de você pensar o rio do seu bairro, mesmo que você more numa grande cidade, como eu morei no Rio de Janeiro, e o rio da minha infância hoje está naquele estado. Mas hoje eu vivo em Niterói e o rio do meu bairro é um rio vivo. No rio do meu bairro tem jacaré, tem garça, tem sapo, tem peixe. E o colibri vai lá beber água, sim. Quando a gente pensa em soluções envolvendo vários atores sociais, e você dá protagonismo à comunidade, e ali vive, você consegue estabelecer uma conexão para restaurar os ecossistemas. A gente viu isso acontecer já em outras situações, né? Como a gente viu no Rio de Janeiro, a luta para a matinha do autódromo ser mantida. Então, a mobilização é extremamente importante para que a gente consiga um espaço verde se mantenha dentro do ambiente urbano na Mata Atlântica. E agora chegamos nele, no córrego da Tiririca, o nosso objeto de estudo. Aqui nesse pequeno mapa, ele mostra a Lagoa de Itaipu, desaguando no mar, entre a praia de Itaipu e a praia de Camboinha, e em Niterói, e mostra que a Lagoa de Itaipu é alimentada por 4 córregos. Na parte baixa da imagem tem um pontilhado ali, que é o valão de Itacoatiara. E mesmo quem mora em Itacoatiara não sabe e tem um córrego e drena do bairro para a Lagoa de Itaipu. Ele está totalmente entubado. Ninguém nem vê o córrego. Depois temos o córrego da Tiririca, o Rio da Vala e o Rio João Mendes, e é o maior contribuinte da Lagoa de Itaipu. Então, a massa de água da lagoa
ela vem dos seus contribuintes. E nós, do coletivo Córrego da Tiririca, estamos recuperando esse pequeno riacho que drena para a Lagoa de Itaipu. Então, ele nasce no Parque Estadual da Serra da Tiririca, com o nome de Córrego dos Colibris. Sua nascente está protegida pelo Parque Estadual. Então, é um local, inclusive tem uma trilha para chegar lá, para visitar a nascente. É um local muito agradável, onde os colibris vêm beber água na nascente. Então, quem ainda não conhece, visite, vá, e é extremamente agradável de estar ali, nesse pequeno córrego. Durante o seu trajeto, ao sair do parque, ele é entubado por dentro do bairro Peixoto. Depois, quando passa na praça onde tem o Corpo de Bombeiros, ele volta a sair, emerge e vai em direção à lagoa. Então, no seu trecho final, o Córrego da Tiririca, ou dos Colibris, deságua no manguezal da Lagoa de Itaipu. Assim, esse trecho final entre o Corpo de Bombeiros e ao lado da escola Alcina Rodrigues Lima, até o trecho final da portaria do loteamento Boa Vista, é o trecho que a gente está fazendo o plantio. Esse projeto Córrego da Tiririca visa justamente recuperar a mata ciliar deste pequeno córrego e contribui para a Lagoa de Itaipu. Então, nós estamos trabalhando aí ODS 14, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 14, é a vida na água. A vida na água se refere à vida aquática, marinha e lagunar. Não é de água doce. Então, ao recuperar esse trecho de um rio e drena para uma lagoa costeira, a gente está trabalhando com a ODS 14. Vamos ver um pouco mais de como é a participação social em benefício dos rios urbanos? O projeto de restauração da mata ciliar começou de forma voluntária em 2019. A gente começou a plantar um pouco, um pequeno trecho. Reunimos um grupo de moradores e amigos para que começássemos a fazer esse plantio. Orientados pelo nosso amigo Fernando, que é um grande conhecedor da técnica da agricultura sintrópica, ele foi nosso professor, nos ensinou a fazer ninhos, porque cova é para a gente colocar matéria morta, ninho é para colocar vida. Então, nesses ninhos colocamos espécies de ciclos diferentes, algumas plantas de crescimento rápido, outras de crescimento lento, algumas para nutrir o solo. Então, essa combinação de tudo junto e misturado é que caracteriza esse modelo de agricultura que a gente está usando para revitalizar o córrego da Tiririca. Esse projeto do córrego é uma janela aberta e um convite para quem quiser desenvolver um projeto, uma monografia de bacharelado, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. É um laboratório vivo. Inclusive, nós acabamos de ser agraciados com o presente da nossa primeira aluna do projeto, a Janaína Pontes, que ela produziu um capítulo de um livro, um seu estudo a partir da participação social
no córrego da Tiririca. Então, e essa janela receba mais pessoas para olhar por ela. Então, estejam convidados para participar de outras atividades, aulas de campo, eventos, mutirões. Estejam convidados a participar conosco. Então, quando nós trabalhamos com a agricultura sintrópica, você parte do princípio do simples para o complexo. Você começa plantando e colocando sementes, e aos poucos você vai vendo o território se transformar. O combustível da transformação é a poda. À medida que algumas espécies vão se consolidando no território, outras vão sendo podadas para que aquela matéria possa ser incorporada ao solo e nutrir para que nova vida emerja. Ao mesmo tempo, os elementos do solo também se transformam. A gente tem uma modificação de toda a paisagem, sem dizer na biodiversidade. Nós já estamos vendo o córrego, e tem um pouco mais de 2 anos de projeto, já temos vários animais frequentando, temos capivaras, cutias, diversas aves, nós temos jacaré, temos peixes, sapos, à noite nós temos vários animais também, corujas, a garça da noite, as capivaras também são noturnas, né? A gente não as vê durante o dia, e por aí vai. A gente já escuta ao córrego os sons da vida, sem dizer as borboletas, os insetos, que estão povoando aquela pequena mata ciliar que já está se formando. Agora nós estamos trabalhando ODS 15, vida terrestre. Então, vou deixar com vocês agora um pouco do vídeo que nós produzimos com alguns momentos do nosso projeto. Luísa. Oi, eu paro de compartilhar? Não, pode deixar aí. Não precisa mexer, não. Vou botar aqui, tá? Espera aí. Já não tem problema na minha plantação agroflorestal. Já não tem problema na minha plantação agroflorestal. Deixa eu tirar meu... Eu tenho que botar o áudio para não atrapalhar aqui, peraí. Hoje eu planto bananeira. Hoje eu planto macaxeira, hortaliça de capim. Hoje eu planto abacate com abacaxi. Hoje eu plantei, eu aprendi, solo reconstruir. Hoje eu plantei, eu aprendi, solo reconstruir. E a diversidade é o caminho da abundância, e a sucessão é natural. E a diversidade é o caminho da abundância, e a sucessão é natural. Sucessão é natural. Sucessão é natural. Sucessão e a sucessão é natural. Sucessão
Já tem Paraguai, já que tem, já que tem. É só de agradecer. Já catei, já tem para colher. Já que tem. É só de agradecer. Hoje eu planto madeireira para construir. Hoje eu planto macaxeira, hortaliça, capim. E a diversidade é o caminho da abundância. E a sucessão é natural. E a diversidade é o caminho da abundância. E a sucessão é natural. Chama! Sucessão é natural. E a sucessão é natural. Chama! Sucessão é natural. A sucessão é natural. 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 Já tem para colher. Já que tem. É só só agradecer. Manga tem. Manga tem para colher. Aroeira também tem. É só só agradecer. É só agradecer. Chama, vai. Sucessão é natural. 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 Ótimo, muito lindo. Muito bom, né? Então, agora vocês viram alguns momentos desse tempo nosso gostoso no córrego, na voz de Onda Santana, nosso querido amigo da Bahia, de Cumuruxatiba, e nos presenteou com essa música. Então, como ele diz na canção, a diversidade é o caminho da abundância. Então, nesse sentido, a gente está trabalhando no córrego. Agora, para nossa preocupação mais recente como vai ser a urbanização daquela rua, da Avenida Boa Vista e a Avenida que margeia o córrego da Tiririca. O trecho que está sendo plantado, né? Então, fizemos algumas solicitações ao prefeito municipal e coloque um sistema de iluminação e drenagem condizentes com uma situação de uma área de convívio na margem do córrego, e possa ter um passeio, né? Uma pista onde as pessoas possam praticar esporte, possam passear uma criança, essa pista separada da via de veículos. O tipo de piso também, um piso intertravado para que os carros se desloquem numa via de mão única em baixa velocidade.
possa ser um espaço de convivência para a população do bairro de Itaipu, aqui em Niterói. Então, essas nossas reivindicações, já estivemos conversando com o Pró Sustentável na prefeitura e nos receberam com muito carinho. Vamos torcer para dar certo e a gente ter uma área pública muito agradável para a cidade. Então, agora mais para a gente começando a dar um fechamento, o modelo de agroecologia próximo a uma área protegida, e nós temos o Parque Estadual da Serra da Tiririca, é muito benéfico, porque você está trabalhando a zona de amortecimento do parque de forma integrada. E a área protegida, a unidade de conservação, ela passa a funcionar como um farol, iluminando as diversas possibilidades que podem existir no seu entorno, atividades de cooperação, de trabalhar junto, de fazer pela natureza, de você produzir alimento. A gente está vivendo um tempo e os alimentos estão extremamente caros. Então, você poder plantar uma hortaliça, plantar um aipim, uma banana, uma fruta, uma folhinha de chá, e, ao mesmo tempo, dar uma noção de cidadania, uma noção de... E aquilo ali é nosso, é de todos nós. Então, chega mais, participe conosco do projeto, você será muito bem-vindo. Colha uma frutinha, pegue umas folhinhas para fazer um chá. O córrego é de todos nós. Porque, como disse nas sábias palavras de Ayrton Krenak, nós somos mais dependentes do planeta e o planeta de nós. Alguns acessos, para quem quiser saber mais, nós temos uma biblioteca com vários títulos e podem ser baixados no formato PDF. Nós temos o projeto no eNaturalist, que é uma ferramenta interativa, né? Você fotografa e a imagem vai para um banco onde ela pode ser identificada por pesquisadores. Então, é um projeto interativo e nós estamos participando através do Córrego da Tiririca. Já temos uma lista de espécies associadas à plataforma eNaturalist. O site, Facebook, o nosso Instagram, e tem algumas dicas de plantio, algumas informações e as últimas notícias, e o canal do YouTube, com este vídeo que vocês viram agora, e vários outros com muito carinho, e nós disponibilizamos nossos momentos pelo córrego. Então, mais uma vez, agradeço a Madarcy pelo convite, agradeço a todos pela participação e fico à disposição de vocês para o que vocês precisarem. O meu muito obrigada. Nós que agradecemos, Luísa. Sem dúvida. Trabalho fantástico. Eu, assim, quero parabenizar. Sou fã do trabalho de vocês e acho que teria que ter mais coletivos assim, né? Para ajudar a gente aí nesses desafios. Eu vou colocar aqui alguns comentários que fizeram, né, do público que está nos assistindo. Vamos lá. O Felipe aí também, que também está comigo na Madarcy, né, mas também está no córrego também. A gente meio que fica infiltrado em vários grupos. E aí ele colocou, né, ansioso para falar do curso hídrico e desse coletivo de tirar o chapéu. Deixa eu ver. A Solange também está aqui, fez a sua manifestação ali nos comentários.
A Juliana também, desejando boa noite. O Iron que disse, parabéns, Luísa, Ronaldo e todo o coletivo do projeto de revitalização do córrego, fizeram um trabalho maravilhoso nas margens do corpo d'água, com recuperação a olhos vistos na mata ciliar. A Jaque, Anchieta, na minha opinião, é o patrono da Mata Atlântica. A Janaína, parabenizando. A Ágata. A Jaque aqui disse sobre a carta, né, de São Vicente, já leu e é incrível. Vamos ver. A Alicia, parabenizando. Maria Luísa. Maria Lúcia, desculpa. Janaína e Alicia. Eu agradeço aí mais uma vez. Assim, e só fazendo alguns comentários, já que não teve perguntas, mas vou deixar. Eu tentei colocar os links aqui no chat, não deu muito certo, não sei o que aconteceu, mas eu vou deixar os seus links também no vídeo, na descrição. Ótimo. A Alicia colocou, né? O córrego é um aprendizado sustentável na prática, exatamente. Deixa eu só colocar aqui, então, para quem já quiser ir fuxicando, o Estragando o Córrego. E eu gostaria de falar sobre esse link aqui, que é o do Inaturalist, que esse aplicativo ele já existe há um tempo, né? Só que eu comecei a usar ele recentemente. E é um aplicativo de ciência cidadã. Ele é ótimo. E é bom saber que vocês têm um projeto, né? Porque você pode fazer um registro de uma espécie de vegetação, de animal, enfim, inseto, qualquer tipo de animal, qualquer tipo de vegetação, e vincular, né, a um projeto. E também conseguir se conectar com várias outras pessoas para você conseguir achar a identificação do que você achou. Isso é muito legal, porque às vezes você está andando, você não sabe que vegetação é aquela, e aí você tira a foto e descobre. Isso dá mais um motivo até para você não querer que ninguém mexa ali, né? Não, essa aí é a planta tal, ela é boa para isso. A pessoa se torna conhecedora, né, daquela espécie. E não precisa de muito, assim, não precisa ler artigos, não precisa fazer pesquisas. Você vai trocando ali no aplicativo, né? Uma comunidade muito legal. É uma plataforma colaborativa, né, Hannah? Inclusive, ótimo. O nome dela em inglês é iNaturalist, quer dizer, eu naturalista, né? Então, quer dizer, o nome é Eu Sou Naturalista. É só você tirar a foto e botar ali e todo mundo vai poder te ajudar a identificar. Não precisa ser um especialista, um grande taxinomista. Não. Todos nós somos naturalistas no iNaturalist. Isso aí, a gente se torna pesquisadores ali no dia a dia. É fantástico. Exatamente. Agora, você vê, né? Às vezes as pessoas acham que cuidar do meio ambiente é fácil, é só ir ali plantar uma plantinha, né? E tá tudo bem. Você vê que a recuperação do córrego, por exemplo, ela levou a vários questionamentos, né? Sobre habitação, sobre como aquela população ali vive. Você vê que, assim, eu vi uma foto que vocês colocaram ali que tinha muito descarte de resíduo e o depois, né? Com a vegetação já tomada conta ali daquela área. Inclusive, hoje a gente vê e praticamente não tem resíduo na margem do córrego, porque as pessoas conseguem enxergar agora, não é mais Antigamente as pessoas. Ali no valão vocês estão plantando? Não, agora é um córrego. E valão, essa conotação negativa de valão e no Rio de Janeiro. Em outros estados, como no Espírito Santo, por exemplo, valão é um rio pequeno,
da periferia, não necessariamente um rio sujo. Então, esse é um nome original, um sentido e o menos pejorativo do nome Valão. Mas é isso, né? Estamos juntos, né? E espero os outros córregos também a gente possa recuperar e a gente ter a nossa lagoa aí cada vez mais bonita. Verdade. E uma outra coisa que eu gostaria de pontuar, na verdade, duas coisas. Essa questão assim da urbanização, né? Como que a nossa cidade está sendo urbanizada. E recentemente aqui em Niterói a gente está discutindo uma legislação muito importante, que é a lei urbanística da cidade, onde a gente tem que participar, né? É importante a população participar. Você apontou ali sobre a participação social. Então, assim, não é só ir ali plantar, né? É se envolver nas questões, né? Assim, como que a população da cidade está vivendo, aonde ela está vivendo, né? Porque, assim, às vezes existem as multas, né, ambientais que as pessoas que fazem irregularidades levam, né? Assim, cortou uma árvore sem licença, construiu um lugar errado. Mas aí eu sempre me pergunto, eu fico, cara, será que essa pessoa teve a informação? Tá, às vezes ela pode sim ter tido informação, mas será que essas pessoas que estão morando, por exemplo, nas favelas, né, que é um crescimento desordenado, mas aí você fala assim, crescimento desordenado, tá tudo errado, mas será que ela foi morar ali porque ela quis? Será que ela teve condições de comprar uma casa numa residência que ela não tivesse que invadir uma área verde? Né? Outro dia eu estava na Lagoa de Piratininga com meu namorado, fazendo uma trilha, curtindo ali e tal. E ali no Cafubá tem a favela a comunidade do Caniçal. E eu fiquei olhando o morro, né? Assim, a parte verde e comparando com a favela, né? E eu fiquei, cara, tem gente morando lá em cima, sabe? Tipo, a casa e atrás a vegetação. E eu fiquei pensando, daqui a 50 anos, como é que vai ser? As pessoas vão subindo mais, vão ocupar esse morro todo? E assim, aí você começa a ir para vários assuntos, né? Tipo, porra, cara, a pessoa não tá ali porque ela quer, sabe? Tipo, ela precisa morar. Ou ela vai morar na rua, ou ela vai morar onde ela financeiramente pode, né, viver. Então, assim, aí a gente entra na questão da habitação, né? Como que a nossa cidade ajuda as pessoas nesse quesito, né? E, assim, tem casos onde pessoas estão comprando a segunda, a terceira casa, e tem pessoas que não estão comprando casa ainda. Né? Então, assim, é um assunto muito importante. E aí entra a questão da participação social, porque, assim, nos conselhos, nesses espaços de tomada de decisão que a população precisa participar. E mesmo que não entenda, chega lá e pergunta, o que é isso? E aí, o que vocês estão fazendo? Tá certo isso? Sabe? Assim, eu não entendo muita coisa quando eu comecei a me envolver, assim, querer entender, né, essas questões políticas, eu não sabia de nada, sabe? E aí eu fui perguntando, e pergunto até hoje, e falo, cara, mas isso pode? O que a gente pode fazer para mudar isso? Enfim, e até nesse assunto da lei urbanística, assim, a gente tomou um caminho, né, aonde os representantes que estão na prefeitura, eles não tiveram uma saída, assim, eles têm que ouvir a gente, né? A gente vive a cidade, né? E aí a gente tem que se perguntar que cidade que a gente quer, né? Então, as áreas verdes, para elas estarem vivas, né, e em pé ainda, é importante que a gente também pense em todos esses assuntos, né? Tem tudo a ver. Não adianta a gente só ficar plantando mudinha e tirando foto, né? Não é só sobre isso. Exatamente. Tem que botar a mão na massa mesmo. Porque quem tem fome não tem condição de pensar em preservação. Exatamente. Não tem condição de pensar em mais nada, só na sua alimentação do dia. Exatamente. Então, e essas pessoas possam ter uma vida digna e possam resgatar os seus talentos naturais.
e não seja só apurando, eu vou ganhar hoje para poder comer. Não, ela possa explorar seus potenciais reais e não só esteja à margem da sociedade só em busca da sobrevivência. Então, essa justiça e essa equidade social a gente realmente pode buscar. E eu vejo, e as pessoas assim de mais baixa renda já estão começando a plantar em casa, porque o alimento está muito caro. Então, as pessoas estão fazendo uma hortinha de tomate, entalzinho, e está começando a ganhar habilidade para poder ter uma verdura ou uma folhinha em casa, porque tá tudo muito caro. Então, se a gente pudesse conseguir hortas comunitárias, hortas nas praças, nas comunidades também, e as pessoas, e mais precisam, possam também ter um espaço também de plantar, de poder ter o alimento. Quando a gente vê uma moradia popular, tipo Minha Casa Minha Vida, você vê, elas não são concebidas com um espaço verde e as pessoas possam plantar e possam... Já reparou? Não tem. Então, eu acho... E até na concepção falta essa inclusão, né? Então, acho... E é uma coisa que a gente pode dar esse toque aí para o poder público para poder fazer isso, né? Pensar também globalmente também. Exatamente. As pessoas não querem só viver um concreto, elas também querem ter um espaço também de convivência, né? Elas gostam. Exatamente. Elas estão ali porque não é porque querem, né, Hanna? Então, precisam. E também, assim, as pessoas que têm uma possibilidade, né, de viver numa casa com quintal, perto de uma área verde, lutar também por essas pessoas que não têm. Né? Porque, assim, você vai para os espaços de debate e tal, é muito falado em algumas questões, por exemplo, o trânsito da cidade é muito importante, tem a ver com o meio ambiente da cidade e tal. Mas e aí? Assim, a população de Niterói vive, em grande parte, em locais que, por exemplo, poderiam ter sido parques, né? Poderiam ser preservados para ajudar na qualidade de vida dessas pessoas, que está ligado com a saúde, né? E, infelizmente, pelos córregos hídricos da nossa cidade, a gente vê que tem muita coisa errada ainda, né? Porque, assim, está tudo poluído. A verdade é essa, né? A gente toma banho ali na Lagoa de Itaipu, por exemplo, mas a gente toma banho no esgoto, sabe? Então, e aí? Aí eu, como cidadã, tudo bem, assim, eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, né, de adentrar nesses espaços e se acham, às vezes, até muito burras, que ninguém é burro, mas, não vai dar em nada isso, o que isso vai acontecer? Dá em muita coisa, né? O córrego da Tiririca Coletivo está aí como exemplo, o Amar à Vista também está com outro exemplo, que é um espaço de ocupação pública, né, numa área pública para trabalhar agricultura, trabalhar horticultura com a comunidade, poder plantar e colher um alimento saudável em coletivo, né? Então, é muito importante essa participação social. E em relação ao córrego, a gente tem aí o subcomitê, né, que é o CLIP, que fala sobre o sistema lagunar de Itaipu-Piratininga, é aberto ao público. Então, são esses espaços que a gente que tem conhecimento, né, desse local propagar isso, né, e trabalhar também em conjunto com a educação, né, porque, assim, às vezes as pessoas nem sabem que estão numa área de amortecimento do parque, por exemplo. Eu conheço pessoas da minha família mesmo, assim, que mora aqui há mais de 10 anos e fala assim, Parque Estadual da Serra da Chile, que é isso? Sabe? Não é real, assim, tem gente que não sabe que está dentro de um parque ou que está numa zona de amortecimento. A zona de amortecimento é a borda do parque, né? Para quem não conhece, a parte, né, da frente, assim, digamos, só para exemplificar um pouco. Então, até a gente... É a calçada do parque.
Isso, boa. O Instituto Floresta Darcy Ribeiro também, a origem deles foi o movimento comunitário, né, para lutar pela preservação de uma área verde da cidade, que hoje em dia as pessoas vão lá, aproveitam momentos de qualidade em família, tiram fotos, inclusive a Pedra do Cantagalo, por exemplo, é uma vista incrível. E aí você olha para a cidade, você fica, caraca, cidade bonita, né? Assim, você sente um bem-estar, né? Quando você está na natureza, perto. E eu acho que todo mundo deveria ter esse direito, né? De ter qualidade de vida perto das áreas verdes, mas também de ter uma habitação boa, né? Uma habitação que seja fácil acesso para ela, sabe? Que ela não fique segregada ali naquele canto, né? Tipo, ali, ela mora ali naquela comunidade. Não, sabe? Enfim, então acho que meio ambiente, a gente fala da Mata Atlântica, mas você vê, né, assim, cara, a maior parte da população, pelo menos, né, que tem a Mata Atlântica, vive na Mata Atlântica, só que não sabe. E por que a gente deve preservar, né? Assim, as pessoas ficam, Mata Atlântica, mas o que é isso? Assim, eu acho que está na base, né? Assim, a gente teria que aprender isso, teria que sair da escola, eu acho, já, sabendo tudo. Isso aqui é a Mata Atlântica, eu tenho que fazer isso, eu posso fazer aquilo. Ou então, eu não quero me meter nesse negócio aí de natureza, mas eu tenho que respeitar, eu tenho que, né? Tem que ter os espaços para eu poder contribuir também como cidadão. Então, assim, o Córrego é um exemplo de coletivo fantástico, né? E de que união a gente consegue, né? Transformar as áreas que a gente vive, né? Muito bom, parabéns. Obrigada. Poder... Porque esse tempo de pandemia, eu acho, e todos nós aprendemos, né? Se a gente não agir de forma colaborativa, a gente não sobrevive, a gente não é viável. Não porque mesmo. A gente estava muito num processo de individualismo, né? Cada um botando a cerca elétrica na sua casa para ficar mais fechado, mais isolado. E agora não, a gente abriu as portas para dar a mão para o outro, para colaborar. Então, e bom, a gente tem mais outros coletivos, né? Agora a gente tem a Alma Darcy, tem várias outras iniciativas aparecendo também em benefício da natureza de onde a gente vive, né? E a lagoa, tanto de Piratininga como a lagoa de Itaipu, elas precisam, e os rios que fluem para elas tenham condições de vida e de balneabilidade e elas continuem sendo ambientes saudáveis. Esse último fim de semana a gente foi fazer a trilha do Canal do Camboatá, absolutamente encantada com a biodiversidade ali naquele trecho, super bonito, viu várias aves diferentes, caranguejos coloridos, as árvores do mangue, a coisa mais linda. Então, a gente precisa resgatar a saúde dos nossos rios. Isso aí. É muita coisa? É muita coisa, mas se todo mundo ajudar junto, a gente consegue. Esse sonho junto é realidade, não é? O poeta já dizia. Exatamente. Mas a gente não é só amor, né? Muita briga também. Mas é isso, a gente não pode desistir, né? E aquilo, assim, né? A gente resgata a vida dos nossos rios e a saúde dos nossos rios, nossas lagoas, e a nossa também, né? Porque se a gente toma banho num recurso hídrico que, cara, né, tem esgoto, a água não está limpa, isso vai trazer vai fazer mal para a gente. E é uma realidade, infelizmente, na nossa cidade, assim como várias outras, que os recursos hídricos estão poluídos. Né? E como a gente pode mudar isso? Debatendo, se unindo, né? Questionando. Né? E assim, e até os gestores das cidades, né? Eles têm que começar a entender que investindo na natureza, né? Na qualidade de vida, no saneamento, nisso tudo, isso também traz recurso
para a cidade, para quem vive aqui, né? Está aí o turismo sustentável, ecológico, de base comunitária, enfim, o turismo que pensa também nisso, né? Então, assim, não é só viver de sonho, é uma realidade. A gente pode ganhar dinheiro, a gente pode ter sustentabilidade, né, assim, da nossa vida. Você valoriza o território, né? A renaturalização é perfeitamente viável e para a nossa região. Vamos ver se o poder público abraça essa ideia, né? Da renaturalização. Acho que é uma boa. Exatamente, é uma boa para todo mundo, né? Ainda mais quando o poder público se une a esses coletivos, né? Esses cidadãos que querem fazer alguma coisa para melhorar, eles ganham força também, né? Eles não fazem sozinho, porque é aquilo assim, poder público eles têm que fazer sozinho. Não, não é isso. Né? A gente também está no meio ambiente, então assim, não é só o prefeito, o vereador, o deputado, não. A gente também pode ajudar, né? E se colocar nesse papel aí, né? Deles também ouvirem a gente, entender que não é só eles ganharem o voto, ficar lá e acabou. Não, acho que é uma mão, né? Vamos dar as mãos e vamos resolver isso. Exatamente. Não é também só criticar, críticas construtivas, né? E botar a mão na massa também. Isso aí, Hanna, isso mesmo. Tamo junto. Tamo junto, Luísa. Obrigada mais uma vez. Agradeço também a todo mundo que veio prestigiar, né? E quem quiser conhecer aí, né? Botei já o Instagram, vou deixar os links do córrego também na descrição. E para quem quiser participar também de algum webinar, fica à vontade, pode entrar em contato com a gente, tá? Esse aí é o nosso e-mail, mas a gente também tem o Instagram, o Instagram, que é Madarci.org. E é isso, gente. Obrigada. A Juliana botou aí, foi ótimo. A Kátia aí da .org também, parabéns, boa noite. O Douglas botou soquinhos. E é isso. Obrigada, Luísa. Obrigado, gente. Obrigado, Hanna. Obrigado a todos da Madarci. E uma boa noite a todos e gratidão pela participação, pelo carinho. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau.